Bom, então vamos lá. Vejam, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Hoje veremos sobre o Império Romano. O Império Romano, como já vos falei, termina a, a história antiga, porque o Império Romano está nessa transição entre história antiga e início da história medieval. É com a queda do Império Romano que se dá início à Idade Média, né? Se vocês se lembrarem lá daquela linha do tempo, o Império Romano do Ocidente, ele cai no ano 476, e com a queda do Império Romano do Ocidente tem-se início a Idade Média, certo? É, Aí veja, a história do Império Romano é a história de Roma, a história da Roma antiga, certo, gente? A história da Roma antiga, né, como alguns já devem saber ou lembrar, ela começa no ano 753, a história da Roma unificada, porque antes disso, já haviam os povos, haviam pelo menos 7 povos, né, habitavam a Península Itálica, né, onde hoje está a atual Itália. Esses povos eles chegaram por ali cerca de 2000, né, antes de Cristo, mais ou menos, né, no segundo milênio. Eram povos também indo-europeus. E se vocês observarem, nós temos uma constante que é a presença de povos indo-europeus. Né? Praticamente, os indo-europeus foi quem povoou toda a Ásia e toda a Europa. Certo? Por isso que os idiomas são muito semelhantes. Todos os idiomas ocidentais são muito semelhantes porque nós viemos de um único povo, que é o povo indo-europeu, certo? Então, eles habitaram em 2000, mais ou menos, né, antes de Cristo, vindo da Ásia. Esses povos, eles, quando chegaram na Itália, ficaram conhecidos como italiotas. Né? Eles se dividiam em 7 tribos. Né? A Itália, e Roma, né, ela é composta, né, por 7 povos primitivos, certo, gente? Eram os sabinos, né, os úmbrios, os épos, os oscos, né, os valcos, os samnitas e os latinos. Esses 7 povos eles compunham, né, o povo romano. Depois, isso pelo segundo milênio. No primeiro milênio, né, já se aproximando um pouco mais, um outro povo que também vai adentrar nesse território são os etruscos. Os etruscos, entre esses, é o mais importante, porque com os etruscos é que vai se dar a fundação de Roma, certo? Vocês já devem ter escutado falar que a fundação de Roma tem também uma origem lendária, né? A gente tem duas concepções para a fundação da Roma antiga. Uma histórica, que é essa migração de povos indo-europeus para lá, certo? E quando os etruscos eles conseguem unificar os outros, né? Os outros povos, tal, em um único povo, e aí domina Roma e depois toda a Península Itálica vai ser dominada pelos etruscos, e com isso se dá a fundação da cidade de Roma, com os etruscos, beleza? E existe também uma outra explicação, que é a explicação mitológica, né? Que no ano 753, 2 irmãos gêmeos tinham sido postos no rio Tibre, e uma loba teria os encontrado e amamentado. Esses 2 irmãos são Rômulo e Remo, certo? São os heróis, né, os fundadores lendários da cidade de Roma, certo? Rômulo e Remo. Então tem essas duas explicações. Aí Rômulo e Remo, depois que eles cresceram, eles teriam fundado a cidade de Roma. Tanto que, por causa disso, um dos símbolos da história romana, um dos símbolos de Roma, é uma loba alimentando 2 bebezinhos. Essa figura você encontra com muita facilidade. E esses 2 bebezinhos são justamente o Rômulo e o Remo, certo? E, na verdade, o Rômulo ele é considerado fundador mesmo é o Rômulo, porque depois eles vão ter um desentendimento e o Rômulo vai assassinar o Remo, que fica como o único fundador da cidade de Roma. Claro que isso aqui é uma lenda, é uma história lendária para falar da origem da Roma antiga, certo, gente? E se forem tendo perguntas, vocês vão colocando aí também, beleza? Então vejam. Professor, Sim, Antônio. ah, nessa mesma história, nesse mito de Romulo e Remo, eu já ouvi dizer que eles eram gregos, é, troianos, que eles foram abandonados
após a Guerra de Troia, quando foi os espartanos? Não, eu Isso, não me lembro. Quando invadiram Troia e os pais jogaram ele no rio e eles acabaram vindo para isso, essa parte da Península Itálica que, tipo, foram amamentados pela loba. Uns dizem que foi amamentado pela loba. Outros dizem que ele foi achado por um casal de camponês, por um camponês que sua família criou e acabaram crescendo e acabaram fundando Roma, não foi? isso. Na verdade, as duas coisas. Primeiro e segundo a lenda, né? Isso pela explicação mitológica. Eles teriam sido alimentados pela loba, né? E depois teriam sido encontrados pelo casal de camponeses, que aí teriam terminado de criá-los. Entende? Então, quando se recorre à explicação mitológica, tem essas duas etapas, a loba e o casal, em uma sucessão. Mas, de fato, isso que você falou, né? O Rômulo e o Remo, eles teriam sim uma origem troiana, né? Depois da Guerra de Troia, os pais deles teriam fugido, não é? E depois eles teriam sido postos, né, no rio Tibre e encontrados, né, pela loba e depois pelos o casal de camponeses. Mas a origem mesmo é troiana, assim. É troiana. Isso também é uma explicação mitológica para dizer que o povo grego, né, e claro, os troianos eles tinham uma certa influência grega, né, porque Troia, se você observar no mapa, ela fica no leste, né, do Mar Egeu, né, do Mar Mediterrâneo, e por ali tudo era colônia grega. Isso é também para falar de uma origem grega, né, é, dos romanos. Porque, como a gente sabe, o Roma sempre teve uma influência muito forte da Grécia, né? Da chamada Magna Grécia, que é a grande Grécia, né? A expansão grega. E como Roma sempre teve uma influência, tanto que o alfabeto latino ele tem também uma inspiração no alfabeto grego, entende? Então, a língua, os costumes gregos, eles influenciaram bastante, né, os romanos, e por causa disso, isso vai entrar no mito, né, versus essa narrativa, né, da guerra de Troia entre gregos e troianos, enfim. Isso é também para dizer um pouco dessa influência grega sobre os romanos. Mas isso aí que você falou, sim, é verdadeiro. Né? Segundo o mito, eles teriam vindo, sim, de Troia, certo? Fugindo da guerra. Beleza? Vamos lá. Então, já falei do alfabeto, né? O alfabeto latino, na verdade, gente, que é esse que nós usamos ainda hoje. O alfabeto latino ele vem dos etruscos e os etruscos, por sua vez, disso a influência grega, né? Os gregos influenciaram muito os etruscos, né, formularam um alfabeto que misturava a grafia etrusca com a grafia grega. E daí surgiu o alfabeto latino, que é o que nós usamos ainda hoje. Nós somos descendentes, né? Vocês sabem que o português ele é uma língua neolatina, ou seja, nós descendemos linguisticamente do latim, certo? Não só o português, espanhol, italiano, francês, essas línguas que nós falamos aqui na Europa e na Ásia, com exceção do inglês, do alemão, que são línguas anglo-saxônicas, mas as demais são línguas neolatinas, certo? Então, em 753 é fundado a cidade de Roma, e a cidade de Roma, depois da fundação, vai conhecer três etapas sucessivas. Certo? São três etapas, três formas de governo, na verdade, três períodos que dividem a história romana. Primeiro é o período da monarquia. O primeiro período de Roma é o período da monarquia, certo? E, claro, como eu já falei, a gente começa a contar a partir de 753, porque antes disso haviam povos dispersos. Em 753 é onde há a unificação, não é, e a centralização de Roma, certo? Roma sobre toda a Península Itálica, né, como a capital da Península Itálica. Beleza? Então, a primeira etapa é a monarquia. Né? Roma primeiro foi monarquia, depois ela foi república, depois ela foi império. Essa é a sucessão, viu, gente? E é só gravar isso na mente. Primeiro ela foi monarquia, e ela foi monarquia de 753 ao ano 509, que é o período monárquico de Roma. Nesse período nós tivemos 7 reis em Roma, certo? De 509 até o ano 27, estudo antes de Cristo, certo? De 509 a 27 foi o período republicano, o período da República Romana, e de 27 até 476 no Ocidente foi o período do Império, certo? Foi o período do Império.
na outra aula a gente vai chegar no período imperial, né, e a gente vai ver, né, que vai haver uma divisão entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O do Ocidente cai, mas o do Oriente ainda subsistirá, né, por um tempo, enfim. Nós veremos sobre isso, certo? Então, veja, a primeira etapa, a monarquia, né, 753 a 509. Veja, nessa época, Roma foi governada por 7 reis. Esses 7 reis, 4 eram de origem latinas e sabinas, e 3 eram etruscos. O último rei de Roma, certo? O último rei de Roma foi Tarquínio II, né? Tarquínio com QI. Tarquínio II, chamado de O Soberbo. Ele foi o último rei, né? E ele cai em 509, né? Por força do Senado, e a partir daí começa a história republicana, certo? Nessa época, no fim da monarquia e início da república, a sociedade romana era dividida hierarquicamente da seguinte forma: em cima estava o rei, não era imperador ainda, certo? Era o rei, lembra, uma monarquia. Então, o rei, abaixo estava o Senado tinha uma força imensa, né? Praticamente quem governava era o Senado, certo? O Senado romano. Depois nós tínhamos os patrícios, que eram a aristocracia, né, a classe nobre, chamava de patrícios. E os plebeus, certo? Os plebeus na parte mais baixa, mas abaixo dos plebeus ainda havia duas outras categorias, que eram os clientes e os escravos. Às vezes a gente acha que os plebeus eram os mais pobres, não. Os plebeus eles eram comerciantes, né? Pequenos proprietários, artesãos, enfim, eram os plebeus. Mas abaixo deles haviam os clientes, né? E esses clientes eram aqueles que não tinham propriedade alguma, e os escravos, certo, gente? Dos patrícios, por exemplo, é que vai surgir a expressão que nós usamos ainda hoje, sobretudo aqui no Brasil, nós usamos, quando uma menina, né, quer ser muito vaidosazinha, ou ela é aquela menina que se acha riquinha, a gente diz, é uma patricinha, né? Uma patricinha quer dizer, né, que ela quer ser uma nobrezinha, entende? Esse ditado popular, né, de patricinha para as meninas vaidosazinhas, né, que querem ser dandoca, então, vem dos patrícios, né? Vem dessa origem patrícia, certo, gente? Isso se tornou ditado popular. E os plebeus, né? Eu não sei, logo eu sou um plebeio, né? Porque o plebeu era uma classe mais baixa, né? Isso aí também se tornou ditado popular. Dos plebeus, por exemplo, é que vai surgir a ideia de plebiscito, que nós temos ainda no nosso direito. O plebiscito é uma assembleia, né, em que quem decide é o povo, né? O nome disso é plebiscito. Aqui no Brasil, vez ou outra, né, tem um plebiscito. Né? O último plebiscito que nós tivemos aqui no Brasil, pelo que eu estou lembrado, foi o plebiscito de 2005, plebiscito sobre o armamento, né? Se o povo quereria ou não quereria, né? Porque o parlamento não queria aprovar e foi convocada a população para ver o que a população achava. Aí esse voto direto, né, de decisão do povo, o nome disso é plebiscito, ou seja, é o voto da plebe. Veja que é de inspiração romana. E na época o voto foi favorável, né, ao voto de arma, embora não foi cumprido pelo governo, mas o povo tinha decidido pelas armas. Então, o último Professor, Oi. mas esse plebiscito não já vem da sociedade grega, que, se eu não me engano, é Polis o nome, né, que dava, É, que vários pensadores se juntavam em um local público. Acho que não só os pensadores, mas a sociedade, acredito que a sociedade aparecia também. Se juntavam para conversar, para falar em público, e acabavam, acredito que saía alguma coisa dali. só que isso, Antônio, não se chamava de plebiscito na Grécia. Na Grécia, o espaço público era a ágora, certo? A ágora, ou chamamos também de eclésia. Ali era onde a Assembleia se reunia, mas na ágora, por exemplo, as pessoas que não eram livres, os não cidadãos não participavam. Quem participava da Assembleia eram os considerados cidadãos, que não eram todos. Quem era cidadão? Eram os homens, e que eram homens livres. Tipo, escravos e mulheres não participavam da ágora, entende? Já em Roma, o plebiscito ele tinha uma participação popular muito maior. Então, nesse sentido, a participação do povo mesmo em Roma
nas decisões eram muito mais fortes do que as assembleias gregas, entende? Claro que nem sempre foi assim. Teve momentos em que a realeza e o Senado romano tentavam impedir muito a participação popular, mas a gente vai ver que no período republicano, por exemplo, teve uma revolução lá, uma revolta que os escravos e, aliás, os agricultores, os trabalhadores, todo mundo resolveu parar e enquanto não fossem atendidas suas reivindicações, ninguém ia trabalhar. Houve uma greve geral em Roma e, a partir disso, houve um plebiscito, né, para atender às necessidades da população e para que a população mais pobre pudesse também ter os seus representantes, que foram chamados tribunos da plebe. Isso é uma característica própria da República Romana. E também é preciso lembrar que a Grécia, embora tenha feito a experiência de democracia, mas também não foi sempre que ela foi democrática, certo? Mas a Grécia não fez a experiência de república. A Grécia fez uma experiência democrática, certo? Mas a experiência de república, mesmo de a palavra república significa coisa pública, ela é de Roma, entende? Enfim, então é isso. Na Grécia não se chamava de plebiscito, a eclésia, né? A assembleia decisória. Beleza? Vamos lá. Então, pronto. Então, de 753 a 509, nós tivemos a monarquia, beleza? E um detalhe aqui também, gente. Veja, a monarquia em Roma, ela difere das monarquias nas outras civilizações, porque não eram monarquias hereditárias. Isso aqui é um detalhe importante, viu, gente? A monarquia romana nunca foi hereditária. Nem mesmo o império era hereditário. Né? Essa sucessão, né, no poder central, no poder real, no poder imperial, nunca foi feita assim de pai para filho, né, hereditariamente, né, passando de pai para filho. Nunca foi assim em Roma. Né? A sucessão na realeza sempre se dava via eleição no Senado. Isso aqui é uma coisa que difere Roma das outras civilizações. Certo? Então não era porque o rei estava lá que quando ele morresse o filho dele iria assumir. Não era assim. Quem escolhia era o Senado romano. Porque, como eu falei para vocês, o Senado romano ele tinha um poder imenso. Ele tinha um poder, muitas das vezes, né, em vários períodos, muito mais forte do que o do rei. O poder do Senado romano estava diminuindo um pouco mais no Império. No Império ainda vai haver a instituição do Senado romano, mas a força mesmo decisória administrativa vai ser do Império, né, do imperador. Mas no período monárquico e no período republicano, a força senatorial era imensa, era muito grande. Né? O Senado tinha o poder de derrubar o rei, para vocês terem ideia. Certo? Então, em 509 começa o período republicano, certo? Aí vai de 509 ao ano 27. É o período da República Romana. A palavra república, ré, significa coisa e pública, pública, né? A república é a coisa pública, é a coisa do público, é a coisa feita para o público e pelo público, certo? Isso é uma república. Essa República Romana, ela era formada basicamente pela magistratura, certo? Isso administrativamente falando, pela magistratura, pelo Senado e pela Assembleia, certo? Os magistrados, os senadores e a Assembleia. Essa Assembleia, logo no início, ela não tinha uma participação da plebe, né? Era uma Assembleia de patrícios. E como havia muitos conflitos entre patrícios e plebeus, né? Foram muitos conflitos mesmo, porque os patrícios, eles além de dominarem toda a administração, eles é quem determinavam as leis que os plebeus iriam seguir, certo? Então, administrativamente isso, certo? Magistratura, Senado e a Assembleia. Claro que aquelas classes de patrícios, plebeus, clientes, escravos, havia ainda, certo? Então, os magistrados, a primeira que eu falei, os magistrados, eles tinham pelo menos três subdivisões principais, que eram os cônsules. Os cônsules, eles eram eleitos, né, anualmente, eles eram os administradores, eles administravam a cidade e o exército, eram os cônsules, certo? Daí surge a palavra consulado. Depois nós tínhamos também os pretores. Os pretores eram aqueles que administravam a justiça. Era como se fossem os juízes,
certo? Eles eram também magistrados, os pretores. E os censores, que eram aqueles que regulavam, né, que administravam os costumes morais, certo? Então, a magistratura se dividia em cônsules, pretores e censores. Isso aqui era a classe maior, a magistratura. Depois, a classe senatorial. A classe senatorial, né, dos senadores, a palavra senador, gente. E a palavra senador, ela vem do latim senior, né, e a palavra senior, ou senex, em latim senex, significa senhor, ancião, idoso, certo? E o Senado romano, né, que era uma assembleia de senhores, de anciãos, eles eram formados por 300 anciãos, né, 300 senhores, 300 senatores, certo? E todos eles eram de origem patrícia, ou seja, a origem nobre. E abaixo do Senado havia a Assembleia, que por hora, né, nesse primeiro momento, ainda não tinha participação da plebe, né, não tinha. Quem participava da Assembleia? Eram as famílias mais abastadas, famílias ricas, os homens livres, enfim, a plebe ainda não participava. A plebe vai ter uma participação depois que começam a reivindicar mais direitos, certo? Aí, por exemplo, a gente chega agora no ano 493, e no ano 493, o Vicente de Peixe, né, obviamente, é criado a figura do tribuno da plebe, né, como eu tinha falado anteriormente. O tribuno da plebe vai ser o representante, não é, da plebe junto à Assembleia, junto ao Senado. Porque até então não havia essa participação direta da plebe, né? A plebe, ela acatava aquilo que a Assembleia, aquilo que o Senado determinava, né? Ponderava e determinava. E, né, como nem sempre os interesses da plebe, né, dos pequenos proprietários, artesãos, comerciantes, enfim, nem sempre eram aceitos ou eram atendidos, aí a plebe, né, decide se revoltar, né, faz uma greve geral de tudo para tudo, e enquanto o Senado não se decidisse por colocar representantes da plebe nas assembleias decisórias, a plebe não voltaria às atividades. E assim foi feito, né, e no ano 493 é criado a figura do tribuno da plebe, que a princípio eram apenas 2 representantes, depois vai aumentar para 12 representantes. Então, a partir dessa época, né, a plebe, que era a classe baixa, vai ter os seus representantes lá nas assembleias, né, e nos momentos decisórios da República, certo, gente? Um outro acontecimento bem próximo a esse, que também é importante mencionar, é que no ano 450, certo, é criada, a pedido dos plebeus, certo, a pedido da plebe, é criado um corpo jurídico, ou seja, é criado leis que fossem fixas e que fossem expostas claramente para que todos soubessem o que é que está acontecendo e como seriam julgadas as leis, certo? Esse corpo jurídico, né, esse primeiro Código de Lei de Roma, ele ficou conhecido como Lei das 12 Tábuas. Isso aqui é importante, gente, porque às vezes quando se fala em direito romano, né, a origem do direito romano, né, a primeira expressão escrita do direito romano vai ser, de fato, a Lei das 12 Tábuas, certo? Essa lei, ela visava fixar uma interpretação justa, coerente e padronizada para todos. Porque até então a justiça ela é exercida em Roma de modo arbitrário, né? Havia casos particulares que levavam para a magistratura, né, para os pretores julgar, os cônsules às vezes eram levados para eles e de acordo com as suas conveniências eles julgavam. Então quando era para julgar alguém que era amigo, favorecia, quando era para julgar alguém que era inimigo, desfavorecia, né? Aos amigos os favores, aos inimigos a lei, né? Isso vai dizer lá na frente, cá na frente Maquiavel. Isso havia em Roma. Aos amigos os favores, aos inimigos a lei. E aí é criado, né, a lei das 12 tábuas com essa intenção, né, de padronizar a efetivação da justiça em Roma. Isso aqui vai ser a origem do direito romano, né, porque todo o direito romano e o direito romano vai ser uma evolução, né, das leis das 12 tábuas, né, para todo um corpo jurídico organizado, enfim, e do qual nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros diretos do direito romano, certo, gente?
Nós somos, na verdade, o nosso direito atual, né, toda a nossa legislação, toda a nossa compreensão jurídica, ela é romana, certo? Nós somos herdeiros de dois códigos de leis, dois. É o direito romano, certo? Da Roma Antiga, e o direito canônico, que é o direito da Igreja Católica, certo? Esses dois corpos jurídicos, eles vão constituir a justiça que nós temos hoje, né? Nossa justiça, ela é romana e eclesiástica, certo? Teve uma época na Idade Média que o direito romano ele vai cair em desuso e quem vai vigorar é o direito canônico, é o direito que é o direito da igreja, é um código jurídico da igreja para julgar leis canônicas, julgar pecados, enfim. Quando o direito romano caiu, o direito que vigorou durante uma boa parte da Idade Média era o direito canônico, e com ele se julgava os pecados e julgava também os crimes civis, certo? Nós tivemos Professor, essa sucessão. Diga, Isaac. foi nesse período que ficou conhecido como Idade das Trevas, não foi? Foi, Porque não tinha um direito em si, mas quem acabava julgando era a igreja. Para ela, só ela estava certa e os outros estavam errados. Foi, mas olha, deixa eu lhe dizer, Isaac, e para você e para vocês todos, essa expressão Idade das Trevas ela está bem ultrapassada, viu? Bem ultrapassada, bem superada. Embora em alguns livros de ensino médio você ainda acha, né? Mas ela está bem superada, porque a Idade Média não foi a Idade das Trevas, certo? As pesquisas dos últimos 60 anos desmentem totalmente essa ideia de que a Idade Média foi uma idade de trevas, uma idade atrasada, uma idade onde não houve produção de conhecimento, ao contrário, né? Foi uma das idades mais prósperas que nós tivemos no período. Né? Aliás, na história humana, porque a Idade Média é que vai preparar toda a Idade Moderna. Por exemplo, as últimas pesquisas mesmo sobre a história medieval comprova que sem a Idade Média nós não teríamos a modernidade, não teríamos a ciência, não teríamos a tecnologia, nada disso. Porque toda a ciência, todo o método científico, tudo que nós tivemos como desenvolvimento posterior da Idade Moderna para cá, deveu-se ao período medieval, entende? Então, o período medieval ele foi erroneamente narrado, não é? Mas a verdadeira história da Idade Média foi resgatada por historiadores como Thomas Hood, como Daniel Roux, como Regine Pernoud, sobretudo os historiadores da escola francesa, Jacques Le Goff, que é um grande nome, né, da historiografia medieval, fez esse resgate da história medieval. Mas quando a gente falar um pouco sobre história medieval, eu vou retomar um pouco sobre isso, certo, Isaac? Mas também para dizer que o direito canônico ele vigorou na Idade Média por um bom tempo, né? Porque não havia qualquer uma outra instituição. Né? Preciso dizer que quando o Império Romano caiu em 476, a única instituição de pé foi só a Igreja Católica. Certo? E como só tinha ela como instituição, cá no Ocidente só havia ela. Então, o corpo jurídico dela vai também servir para julgar leis civis, porque não tinha outra alternativa, não tinha Estado, né? Não havia governantes políticos. Em muitos momentos, quem governava as cidades eram os bispos também, por falta de governança. Né? Então, foi uma coisa que surgiu como uma necessidade histórica mesmo. Não foi que a igreja se apropriou do governo, como às vezes é narrado. Não foi assim. Né? Porque quando o Império Romano cai, os povos bárbaros, os povos germânicos, né? Eles dominam toda a Europa e eles não tinham princípio de civilização, eles eram bem pré-históricos. Aí quem vai fazer esse processo de humanização, enfim, né, dos povos bárbaros é a evangelização católica, né? Vai aos pouquinhos, né, vai moldando os maus costumes, o espírito bélico, né, que eles tinham, né, enfim. De modo que quando chega ali pelo ano 1000 da Idade Média, mais ou menos, já havia os reinos, já havia uma certa paz entre os reinos, enfim, né? Mas isso vai ficar para a história medieval, beleza, gente? Então vamos lá. Gente, olha só, apareceu aqui uma mensagem que vai fechar o nosso tempo, mas aí eu vou fechar e vou abrir novamente, porque a nossa aula termina 8h40, beleza? Então eu vou fechar assim que é só um minuto mesmo para vocês entrarem novamente, só estou fechando aqui de tempo, certo? Até breve.